Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Rodem. Aqui compartilhamos as experiências e um pouco da rotina dos nossos colaboradores, da nossa empresa, para vocês conhecerem um pouco dos nossos processos. E hoje o nosso convidado é o Anderson Agostini, supervisor comercial de vendas aqui da nossa empresa. E ele vai contar um pouquinho mais sobre a rotina, a vivência de como é ser um supervisor da Rodem. Então, Anderson, eu gostaria que você compartilhasse um pouco, se apresentasse para nós, para a gente conhecer um pouquinho quem é o Anderson. Olá, pessoal. Olá, Lívia. Obrigado pelo convite. Como apresentado, meu nome é Anderson. Hoje eu faço a supervisão comercial de vendas externas na região de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro. A gente hoje faz a frente dos segmentos aqui na Rodem Portas de consultoras, de construção civil, e também a gente faz a parte do varejo. Na unidade da Rodem Vidros, a gente hoje atua no segmento de esquadrias de alumínio para construção civil e agora também com as portas de ACM. Ô Anderson, compartilha com a gente como que você se tornou supervisor comercial aqui na Rodem. Vamos lá. Minha história na Rodem começa em 2017, em fevereiro, onde eu iniciei como auxiliar de produção. Eu trabalhava no rolo de pintura. Após uns 20 dias, eu recebi uma oportunidade de atuar na sala de ferragens, que é onde a gente confere as fechaduras que os clientes nos enviam. Depois disso, também auxiliei um pouco na parte de compras e no almoxerifado, fazendo entrega programada para produção, recebendo mercadorias. Trabalhei uns 6 meses no almoxerifado, recebi uma oportunidade na área comercial para fazer orçamentos. Atuei pelo orçamentos por volta de uns 2 anos e acabei recebendo uma oportunidade para ser vendedor externo na região da Grande Florianópolis. Atuei por 1 ano, basicamente. Por alguns motivos pessoais, eu tive que retornar interno, não conseguia mais estar atuando na parte externa. E, na época, não existia uma equipe de supervisão. Tinha apenas o Alan, que hoje é nosso gerente nacional. Ele fazia a supervisão em geral com os representantes e ele precisava de mais pessoas para auxiliar ele a capacitar os representantes. Então, ele trouxe um projeto onde ele contou com a minha ajuda por ter já um pouco dessa bagagem externa e ter conhecimento do produto, e montou mais uma equipe de supervisores. Hoje a gente conta com 6 supervisores atuando aí a nível nacional. Que bacana. E Anderson, e o que é ser supervisor comercial na Rodem? Conta um pouquinho para nós. Ser supervisor comercial na Rodem é um desafio bem grande na questão de mercado, né? Hoje a gente sabe que o nosso produto é um produto elitizado. A gente sabe que a gente dá 2 passos para trás, porta é porta, mas toda porta tem o seu diferencial e a gente tem que mostrar isso no mercado. Então é um desafio que a gente tem que, além de mostrar isso para o cliente, o primeiro passo a gente tem que mostrar para o nosso próprio representante. Ele tem que entender o produto que ele está vendendo. Então, além da gente fazer toda essa capacitação com os representantes, a gente fazer esse treinamento com os clientes, a gente faz toda a gestão da região. Então a gente tem que descobrir e, na verdade, tem que pesquisar, fazer pesquisa de mercado, entender quais são as tendências de mercado, aonde a gente vai mirar o nosso foco e também ter o conhecimento da região na palma da mão, né? Então, a gente tem que explorar o mercado. Na minha região, por exemplo, aqui no sul já é mais estruturado, mas na minha região, por exemplo, é uma região que a gente está desenvolvendo um mercado, inclusive o mercado do varejo, que ele se começa basicamente do zero, em algumas regiões, principalmente em Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais. Rio de Janeiro já está um pouco mais evoluído. Então, ser supervisor basicamente é isso. É você fazer toda a gestão, coordenar a equipe de representantes e também fazer visitas para os nossos clientes estratégicos. O varejo hoje ele exige muito da gente essa visita. Então, ele exige que a gente esteja dentro da loja, conversando com o dono da loja, com os compradores, com os próprios vendedores da loja. A gente precisa estar junto, estar engajado. Então, além de fazer toda essa gestão, o ser supervisor tem que viajar muito. Então, a gente acaba estando aí todo dia na estrada, pelo menos 2 viagens por mês, 1 viagem por mês. A minha região eu tenho que fazer. Então, é basicamente isso. Pois é, Anderson, é bastante, né? São 4 regiões que você atua, estados grandes, né? E como que nessas regiões de atuação, quais que são as suas particularidades, assim? Como que você gerencia tudo isso? Assim,
A gente hoje conta com uma equipe de representantes locais, né, para poder atuar, estar presente juntamente com o cliente na região. E a gente faz essas viagens esporádicas justamente para estreitar esse relacionamento. Uhum. Mas toda região tem algo particular. Por exemplo, Minas Gerais é uma região bem cultural. O pessoal, a gente, inclusive, há um tempo atrás, a gente já atuava nesse mercado. Então, acabou que a gente focou mais no sul. Hoje a gente está abrindo novamente o mercado, mas porém com varejo. Na época não se tinha varejo dentro da Roden. E eles, como é uma região bem cultural, a gente é um desafio grande até tu conquistar o teu cliente. A partir do momento que tu conquista ele, ele acaba virando assim teu amigo pessoal e dali para frente a parceria se encaminha muito bem, né? Então, essa região, como é mais cultural, eles tentam sempre ser mais resistente na entrada de um novo produto ou de uma nova marca. Porém, a partir do momento que eles sentem a confiança de comprar conosco e ser parceiros nossos, aí sim essa parceria ela vai longe. Por exemplo, região de Goiânia hoje ainda é uma região mais barrista, né? Então hoje o pessoal lá, por mais que a nossa fábrica que toca 90% porta branca, lá eles 90% dos pedidos são portas amadeiradas. Então é totalmente o contrário do que a gente hoje atua aqui dentro da nossa grande demanda, né? Também uma região mais cultural, né? Então você também tem que conquistar uma certa confiança. É um povo mais, digamos, não desconfiado, mas aquele povo que não te dá tanta abertura. Tá. Né? Mas a gente hoje está trabalhando com isso, justamente a gente tem o nosso representante local justamente para abrir essas portas para nós. Região do Rio de Janeiro, ela já é uma região um pouco mais dinâmica, porém a região da capital, comparada com as outras regiões, tem diferença, inclusive até diferença no nome do produto. Por exemplo, na porta, alguns chamam de batente, em outra região chamam de aduela, outra região de caixonete, e por ali muda a nomenclatura do produto. Então tem que ir se familiarizando e tentando entender o que eles estão pedindo ali. Né? Então, até em questão de treinamento, às vezes a gente fala batente, caixilho, e às vezes o vendedor ficava sem entender o que era isso. Ele tem que falar a língua deles, né? Mas assim, Rio de Janeiro, na capital, já é mais desenvolvido a questão de produtos. As regiões mais interiores, fora do Rio, região dos lagos, por exemplo, o pessoal ainda tem o costume de trabalhar com a porta chumbada na parede, para depois vir com o batente, né? Chumbar na parede, para depois vir com a porta. Né? Então, não tem muita cultura de usar o kit porta-pronta. Então, é uma região que a gente está trabalhando bastante, inclusive, como comentei, no varejo é uma das melhores regiões que a gente atua. Então, está sendo um trabalho bem, bem desenvolvido e bem, bem minucioso para cada região. Né? Então, a gente tem esses parceiros justamente para isso. Na região do Distrito Federal já é uma região que desenvolve, por exemplo, algo mais executivo. Eles têm o plano piloto deles, né, que eles têm que seguir. Então, é algo mais padronizado. A Roden ela vem trabalhando ali por um bom tempo. Né? A gente já tem algumas obras dentro de Brasília. Porém, também é uma região barrista na questão de projetos executivos. Né? Então, o pessoal acaba trabalhando sempre com a mesma marca. A gente faz o trabalho justamente para conquistar essa confiança. E a gente está investindo bastante ali na região, justamente para desenvolver esses clientes parceiros para trabalhar conosco. Mas cada região tem a sua particularidade e tem que ser trabalhado de formas diferentes. Não dá para seguir um padrão. Não, exige um jogo de cintura muito grande, né? E você comentou comigo ali da questão o que hoje o que mais vende, vamos dizer assim, que mais o pessoal pede é a porta branca. Hoje, a nossa fábrica, 90% basicamente é o branco. Né? É a nossa laca branca. Porque hoje o branco ele tende a combinar com tudo, né? Porém, claro, a gente trabalha com nossas linhas, as colors, mas na região específica de Goiás, 90% dos pedidos de lá são amadeirados. Exatamente. Até eu tentei adivinhar o porquê, mas é uma cultura. Mas eu até achei que era por causa da terra vermelha, alguma coisa dessa forma, mas não tem nada a ver. Realmente é uma cultura de trabalhar com a porta amadeirada. Que legal saber disso, é diferente, né? Tá, e por exemplo assim, eu queria que você, dentro toda essa experiência que você vive, né, diariamente,
Você tem alguma história marcante, assim, que você pode compartilhar conosco, dessa tua vivência aí? Assim, toda viagem para nós é um aprendizado, né? Então, toda viagem que a gente faz, por mais que são uma sequência grande de viagens que a gente faz, toda viagem a gente aprende alguma coisa. Então, a gente sempre aprende um macete ou alguma uma lição para levar para a vida. Histórias marcantes, assim, eu acho que toda entrada com clientes, a gente considera que é uma história marcante, né? Então, é ali que se inicia uma nova história com aquele cliente, né? Com aquela revenda, com aquela construtora. Então, eu acho que todo o início de uma história, ela acaba sendo marcante e acaba sendo lembrada. Histórias marcantes, mas porém que se tornou um pouco engraçada, foi uma vez na região do Rio de Janeiro, a gente foi fazer um treinamento não, a gente foi fazer um evento com arquitetos na região do Rio de Janeiro, no estado. Aí foi eu e o Jefferson, e ele acabou, como ele mora em São Paulo, ele acabou indo de carro até no Rio de Janeiro e me encontrou no aeroporto do Rio. Aí a gente naquela pressa, né, o voo já tinha atrasado um pouco, a gente naquela pressa pro evento, tinha que chegar até Campos, e a gente estava acelerando, enfim. E a gente chegou um momento que pegou um pouco de movimento assim, e a gente viu que os carros começaram a abrir lados para nós, né, para passar. A gente sem muito entender, né, fiquei muito admirado, povo educado, né, deixando a gente passar, sem muito entender, beleza, a gente cortou ali e foi. A gente chegou no evento, os arquitetos começaram a chegar, e aí um dos seguranças da loja, que estava na loja, ele olhou para nós e perguntou: esse carro de vocês? Daí a gente falou sim. Ele falou: cara, o carro de vocês é igual o carro da Polícia do Estado. Então, assim, a plotagem ela é exatamente igual, só muda o letreiro. Mas quem vê de longe pensa que é um carro da polícia. Então, assim, como a gente já estava lá, não tinha o que fazer, a gente ficou lá a semana inteira, não tinha como trocar de carro, né? E aí a gente rodou ali o estado inteiro com um carro parecido com o da polícia. Então, a gente passou um pouco de medo, claro, porque a gente tinha ruas que a gente não conhecia. Mas, assim, foi uma história que marcou bastante a gente. Nunca mais a gente vai pensar em entrar no Rio de Janeiro com aquele carro. Não, imagina, né? Não, uma coincidência, né? Ô, Anderson, você até comentou, né, que tanto você acaba tendo essa familiaridade com os clientes, acaba se aproximando mais. Então, eu acredito que muitos clientes teus chegaram a virar amigos, né? Sim, sim. A maioria dos clientes que a gente fez essa parceria, eles vieram até na fábrica, eles conheceram o nosso processo. E por ser uma cidade pequena aqui, né, a gente acaba levando o cliente para jantar ou na casa, sim, por exemplo, do seu Lino, ou na casa do Jorge, ou a gente faz uma janta num restaurante um pouco mais reservado, e acaba que ali a gente acaba contando histórias, se distraindo, e algumas dessas amizades a gente leva para a vida, né? Então eu tenho aí, além de ser meus clientes, são amigos assim que a gente pode ligar, se precisar de qualquer coisa diferente de trabalho, pode ligar que eles vão fazer de tudo para te ajudar, né? Então, isso a gente leva também como uma experiência e também como algumas histórias aí com o cliente que acaba marcando também. Que bacana, isso é muito importante, é bonito assim, né? Pra gente ter essa vivência. Ô Anderson, e outra coisa, né? A gente teve, voltando um pouquinho do que você tinha comentado, né? A porta de ACM foi um lançamento da Roden na FEICOM. Queria que você contasse mais sobre esse lançamento, como é que está sendo agora nessa entrada no mercado, esse projeto, né? Sim, o projeto de porta de ACM, ele foi trazido na Revestir como um conceito e foi lançado na FEICOM. Então a gente lançou tanto a porta de ACM quanto a porta de alumínio. Então são aquelas portas de entrada de casa mais altas, mais largas, ripada, né, que o pessoal utiliza bastante. Portas podendo chegar até 7 metros de altura. E a gente vai atender conforme o projeto do cliente. Então, o que a Roden enxergou? A gente estava atendendo todas as portas internas da casa do nosso cliente, porém, a porta de entrada a gente acabava não conseguindo atender, justamente por ser fora de projeto e ser algo mais elaborado. Então, a gente enxergou esse mercado como um potencial para agregar a nossa marca também, e a gente vai conseguir hoje atender conforme o projeto do cliente, conforme a cor que ele necessitar e conforme a altura que ele precisar também. A gente vai estar atendendo, fazendo esse trabalho justamente com nossos parceiros lojistas, que hoje já tem essa gama de clientes e já tem essa procura. Então a gente vai estar fazendo, a gente fez esse lançamento aí e iniciamos o trabalho esse mês. Já tem algumas cotações acontecendo e a gente vai dar todo o serviço para o cliente, né? Tanto da parte de instalação
quanto a parte de transporte, que tem que ser algo mais específico também. E toda essa parceria, ela foi desenvolvida juntamente com nossos parceiros lojistas, né? Os que têm interesse de trabalhar com a porta de ACM. Que maravilha. Anderson, deixa eu fazer uma pergunta agora que surgiu essa curiosidade. Questão de logística, como que é para entregar para essas regiões que você atua? Boa pergunta. Assim, tem desafios aí. No início foi um grande desafio. A gente tinha muita cultura, e na verdade a gente tem essa cultura de trabalhar com kit travado, né? O kit travado hoje realmente ele é uma solução rápida para o cliente, né? Para o construtor, digamos. Para o lojista não muda muita coisa, né? Porque hoje o lojista ele trabalha com estoque, mas para o construtor, que é aquele grande volume, ele acaba sendo algo prático, o kit travado. Você chega no vão, espuma ela e depois coloca as vistas, né? Então, acaba que na minha região isso afetava muito a questão de frete, né? Isso acaba implicando bastante. Foi aí que a gente trouxe o kit destravado. O processo ele é o mesmo, as usinagens são feitas iguais, né? Para a construtora que era feita aqui no sul, são feitas para a região, no caso da minha região, porém a questão da redução do frete, né? Hoje, numa carreta, um kit travado, ele vai caber mais ou menos ali de 200 kits a 240 no máximo. Hoje, na mesma carreta, eu consigo colocar até 600 kits destravados, dependendo da largura e da altura da porta. Então, como é tudo paletizado, claro, muito bem embalado, a gente consegue otimizar essa questão de frete, a gente consegue ficar mais competitivo no mercado e traz essa solução para o cliente. Aí todo cliente me pergunta, tá, mas aí eu vou ter que travar isso em obra, isso vai me atrasar. Não, porque hoje o processo mais difícil a gente faz aqui na fábrica, que é a questão de quê? De fazer o corte da dobradiça, o corte da fechadura, isso falando no consultor, né? Então, esse processo a gente já vai continuar fazendo aqui. A gente só não vai travar o kit e entregar para ele na caixaria. A gente vai entregar em todo paletizado. Porém, todos os pads eles são numerados e etiquetados justamente para ele poder se encontrar com a relação que ele vai receber. Aí o instalador ele vai simplesmente pegar a relação e começar a montar os kits numa mesa. Uma mesa simples, né? Claro, tudo bem embalada, né? Para não arranhar a porta. Mas ele consegue fazer esse travamento lá. Por exemplo, se para instalar um kit ele estava levando 20 minutos, agora para ele travar e instalar um kit ele vai levar 25 minutos. Então não vai ser algo que vai agregar muito no tempo dele, né? Então a gente trouxe essa solução justamente para a questão do frete, que hoje a gente sabe que tem um custo bem alto quando ele é refletido no produto, né? Então é um dos desafios que a gente também encontra na minha região. Isso é importante tu compartilhar isso até para o pessoal até conhecer. Que eu não sei se todo mundo conhece essa maneira de dizer kit travado, kit destravado, Exato. O pessoal às vezes ele acha que o destravado ele é algo que é a porta simplesmente só pintada e sem acabamento nenhum, mas não, ela vai toda usinada, ela já vai com corte da dobradiça, é simplesmente você parafusar, travar ela e colocar no vão. Lembrando que até as partes das travas, a madeira necessária para fazer o travamento a gente manda junto, parafuso. Então, a gente manda todo o material lá. O instalador só vai precisar da parafusadeira dele, que ele já vai ter que usar, uma mesa, né, que é algo simples de fazer, e também a questão da mão de obra, né, de uma equipe dele. Então, às vezes ele vai precisar de 2 pessoas a mais para travar o kit, criar um pulmão dentro da fábrica, da construtora, para depois distribuir. Né? Então, a gente trabalha muito assim e vem dando certo, sabe? Foi uma solução que a gente achou. Eu adorei da maneira que tu explicou. Eu achei fantástico. E Anderson, para encerrar nossa conversa, o que você gostaria de compartilhar com a gente assim, de uma mensagem final para a gente passar para o nosso público aí? Assim, não sou muito dessas mensagens finais, né? Dessas frases motivadoras, mas sendo bem realista e direto, né? Eu acho que o ideal é sempre trabalhar honestamente, né? Trabalhar com a verdade, fazer o seu melhor dentro da sua função e estar pronto para quando o trem chegar, você poder pegar essa oportunidade, embarcar no trem e abraçar ela. Né? Então, sempre estar pronto com uma próxima oportunidade que ela pode chegar e ela pode vir. Alguém vai estar vendo o que você está fazendo. Então, esteja pronto para quando essa oportunidade chegar, você poder abraçar ela e seguir no teu objetivo. Legal, não, isso é muito bacana, eu gostei muito de conhecer a tua história, acredito que o público também,
e fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite e venha mais vezes aí para explicar para nós, contar um pouquinho das tuas histórias, da tua experiência, tá? E muito sucesso aí nas tuas vendas novas aí dos projetos de ACM. Tá certo. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite e até mais. Obrigada, gente. Até o próximo podcast. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.